Olá, boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, nós estamos de volta para mais uma aula de religião, né? Nós vamos hoje entrar em um assunto novo. Só lembrando aí que o nosso assunto, um novo olhar sobre a vida, ele já encerrou. Esse assunto foi maravilhoso, falando sobre a vida de Paulo, né? As transformações possíveis que podem acontecer em nossas vidas se assim a gente der esse lugar, né? A gente observou por toda esta aula, que foi um novo olhar sobre a vida, o que aconteceu realmente na vida de Paulo, relacionando a vida dele aos cristãos. Então, ela deixou bem claro, né, para nós seres humanos, que nós somos capazes de mudar quando queremos mudar. E essa mudança ela acontece verdadeiramente quando a gente abre o coração, quando a gente tem realmente esse compromisso ou esse encontro verdadeiro, né, com o nosso Criador. Foi uma aula muito boa, a gente aprendeu bastante, né, trazendo esse aprendizado para a nossa vivência do nosso dia a dia, sabendo respeitar uns aos outros, independente do que eles sejam, né, quais religião eles seguem, enfim. E a nossa aula de hoje é um tema maravilhoso. Ao mesmo tempo, ele é uma pergunta, né? Que diz o seguinte: e haverá um final feliz? Bem, na opinião de vocês, o que vocês acham? Haverá um final feliz? Nós sabemos que sim, haverá, né? Esse final feliz. Esse final feliz, ele é uma promessa de Deus feita para todos nós. Então, todos nós, seres humanos, temos por direito essa promessa de realmente ter um final feliz. Agora, isso vai depender de quem? Somente de nós mesmos, né? Somente de cada um de nós. Para isso, Deus deixou, né, o nosso livre-arbítrio, as nossas livres escolhas, e somos nós que fazemos elas todos os dias. A frase de abertura se encontra em Isaías 56:1, que diz o seguinte: respeitai o direito e praticai a justiça, porque a minha salvação não tarda a chegar. Está aí, né, a promessa de Deus para nós. O que ele diz? Respeitai o direito e praticai a justiça, porque a minha salvação não tarda a chegar. Nós somos convictos, né, de que essa promessa ela um dia se cumprirá. A mesma ele fez a todos nós. E para que esse final feliz aconteça, ele fez um ato lindo, né, que foi de entregar o seu filho Jesus ali por cada um de nós, né, por cada uma das nossas vidas. E ele um dia realmente vai cumprir com essa promessa. O próprio Isaías 56, o versículo 1 diz, né, não tarda a chegar. Então, muitas vezes nós usamos um provérbio que se diz por aí, né, que Jesus tarda, mas não falha. Ele nem tarda e nem falha, na verdade. Tudo para ele acontece no momento certo, no tempo certo e na hora certa. Então, essa também vai acontecer no seu momento certo, ok? Então, Jesus ele fala da promessa que ele fez para conosco de realmente voltarmos a ser o que éramos antes, no início da nossa criação, no início da criação do ser humano. Ele criou, né, o ser humano, colocou em um jardim para que ele vivesse feliz eternamente, para que ele tivesse uma vida, né, feliz sempre. Mas como sabemos de toda a história, e isso já era realmente para acontecer, né, nós saímos, né, dessa presença, saímos desse jardim e construímos as nossas próprias vidas, mas nunca esquecendo ele de cada um de nós, certo? Então o texto ele fala, né, realmente dessa promessa que um dia ela vai ser cumprida e não tardará. Então, começando aí na leitura do texto, diz o seguinte: felizmente tudo acabou bem. Você já deve ter ouvido alguém dizer essa frase, ou algo parecido. Em geral, vem junto uma expressão de alívio, um sorriso de vitória. É que normalmente dizemos isso depois de ter passado por um susto,
por grandes problemas ou por situações bastante embaraçosas. Claro, né? Toda vez que passamos aperto, toda vez que passamos por dificuldade, toda vez que passamos por algo que realmente nos preocupa, que realmente tira a nossa paz, no final de tudo isso, quando a gente consegue se sobressair, consegue solucionar o problema, são realmente essas frases que nós usamos, né? Dando graça. Então, dentro do propósito, né, do qual nós acabamos de ver, que há sim um sofrimento, que a vida realmente ela não é somente de alegrias, ela não é somente feita de momentos bons. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por momentos difíceis, que muitas das vezes, nas condições de seres humanos, achamos que não vamos conseguir, que não vamos chegar do outro lado. Mas a gente consegue porque Ele nos capacita, porque Ele nos fortalece, né? Nos ajuda realmente a prosseguir. Continuando o texto, diz o seguinte: agora imagine isso numa escala bem maior. A humanidade, desde o começo, vem se fazendo 3 perguntas básicas. Olha só. A primeira: de onde viemos? Que sentido tem a vida? Para onde vamos? Essas 3 perguntas básicas, realmente, muita gente se faz ela todos os dias, né? De onde viemos? Que sentido tem a vida? E para onde vamos? Bem, de acordo com o que analisamos, né, nas escrituras, nós sabemos sim de onde viemos, qual o sentido da vida e para onde vamos. O sentido da vida nessa terra, claro, né, é viver feliz, construir, como o próprio texto diz, né, crescer e multiplicar, encher a terra, é um dos mandamentos. E para que isso aconteça realmente, é preciso que essa vida ela tenha um sentido. E nós temos isso, né? Então o sentido da vida, ou seja, que sentido tem a vida enquanto nós estamos aqui, é esse, né? É trabalhar, é cumprir com as nossas obrigações, é cuidar da nossa família, é ser feliz, é ter amigos, enfim. Tudo que nós podemos fazer enquanto estivermos aqui nessa terra ou seja, faz sentido da nossa vida. Para onde vamos? Eu acabei de falar no início do texto sobre a promessa. Então, nós somos criados e colocados nessa terra. Vamos viver realmente a nossa vida, né, o nosso período, a nossa passagem por aqui. E nós sabemos que um dia nós vamos voltar. Para onde vamos? Segundo a promessa de Cristo, né? É para cada um de nós, Ele tem reservado esse lugar. Então, nós sabemos realmente, né? Que essa promessa é de um dia voltar lá para o lugar de onde viemos, certo? O próximo parágrafo diz o seguinte: seria ótimo ter a certeza de que a história humana vai culminar com esta frase: felizmente, tudo acabou bem. Da mesma forma, seria muito animador pensar: e se ainda não deu certo, é porque ainda não acabou. Olha só. O parágrafo, ele fala realmente que felizmente, né, graças a Deus nas nossas vidas, muitas coisas, vamos dizer, elas acabam bem, outras não, mas isso nunca vai nos impedir, isso nunca vai nos desanimar de sempre lutar, de sempre buscar dias melhores, algo melhor. E realmente, se aquilo que a gente tanto procura, se aquilo que a gente tanto quer, se ainda não deu certo, é porque ainda não era para acontecer, é porque realmente o momento exato ainda não chegou, né? Então esse tempo ele ainda não foi cumprido. Então por esse motivo não acabou. Analisando, ou seja, examinando também as escrituras, nós encontramos várias promessas e quando elas são direcionadas a você, de forma particularmente, ela ainda nos conta que nenhuma criatura deixa realmente, né, esse mundo enquanto não se cumprir essa promessa.
Então, todas elas realmente têm que ser cumpridas em nossas vidas. Seguindo o texto, ele ainda diz o seguinte: muitas tradições religiosas falam de um mundo bem construído, idealizado por um poder sábio. Reconhece que algo está dando errado porque as pessoas ainda não chegaram à melhor forma de viver, mas apontam para um final esperançoso. Quanto maiores forem os sofrimentos e as injustiças, mais necessidade tem o ser humano de alimentar e proclamar esse sonho. Mais uma vez, falando das dificuldades, falando dos sofrimentos, falando das injustiças que nós passamos todos os dias. Mas o que mais importa aí no texto que ele fala? Todo ser humano tem a necessidade de proclamar esse sonho. Ou seja, não podemos deixar nos esbarrar, né? As dificuldades, elas não podem nos parar. As injustiças que nós sabemos que realmente acontecem no nosso meio, elas não são objetivo para parar, para desistir. Então, esses sonhos, né? Um sonho de vida melhor, um sonho de um mundo melhor, dias melhores, eles devem continuar. Nós devemos sempre buscar, sempre lutar, acreditar que esse momento realmente ele vai chegar. Nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando que alguém lute, que alguém faça algo por você. Realmente o que o texto fala é que nós nos desprendemos, né, de tudo aquilo que nós achamos que vem para exterminar, para acabar, para parar. Então, pensamento positivo e buscar aquilo que realmente nos faz bem. O texto ainda diz: em agosto de 1963, na Marcha dos Negros Americanos para Washington como parte da luta pela igualdade social, o líder Martin Luther disse acalentar o sonho de que em um dia toda a nação vivesse o verdadeiro significado da sua crença. Disse mais: Eu sonho era que um dia os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos donos de escravos da Geórgia pudessem sentar-se junto à mesma mesa. Ele mostra a parte de um sonho, né, e procura realmente a realização desse sonho. De que forma a gente pode observar isso acontecendo todos os dias? A luta pela igualdade, né? Nós vimos todos os dias programas, pessoas que levantam, né? Que luta, que tenta combater realmente o preconceito. Nós observamos que essa batalha já há muito tempo, né? Ela vem acontecendo, as pessoas lutando em prol de seus direitos, principalmente lutando pelo preconceito em relação a várias áreas na nossa vida, né? Não é somente sobre os negros, não é somente as pessoas escravas. O preconceito ele ainda acontece de uma forma geral em qualquer área e com qualquer pessoa. Só que nas áreas a qual a gente acabou de falar, que realmente é na questão dos escravos, na questão da cor de pele, ela acontece com muita frequência. Mas temos visto também que as pessoas elas não têm, né, baixado a cabeça, elas não têm entregado os seus, vamos dizer, ela não tem entregado os seus pontos, ela tem buscado solução para esse problema, ela tem buscado conquistar esse espaço. E cada dia que passa, a gente observa que realmente é uma luta constante que nós temos que fazer todos os dias, mas também a gente vê os frutos, né, sendo colhido. A gente vê algo de bom acontecendo em relação ao assunto que é realmente o preconceito, certo? Então, meus amores, essa nossa aula ela fica por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade desse mesmo conteúdo e por essa razão não vai ficar atividade dessa vez, ok? Então até a nossa próxima aula.